Gênesis, que fala sobre a vida de José do Egito, do 37 ao 50. Ele fala como Jacó tratou José com favoritismo, preferindo José aos irmãos, né? E isso trouxe consequências, né? Porque os filhos de Jacó começaram a ter ciúmes de José por causa desse ato impensado de Jacó, né? E José também não ajudou, porque José começou a falar de forma imatura sobre os seus sonhos, começou a criar mais inimizade, né? E tudo isso ocasionou um ciúme, divisão nessa família, né? E o que acabou acontecendo? Acabou que eles acabaram, um dia quando José foi levar comida para eles acabaram jogando José num poço e depois vendendo ele para os ismaelitas, né? E foi assim que José chegou no Egito. Então, todos erraram ali, né? Houve um erro em conjunto. Cada errinho trouxe uma consequência. E José no Egito sofreu, né? Mas ele aprendeu também, que ele ficou anos ali no Egito, né? Ele era um rapaz. E quando eles se encontraram novamente, José e os irmãos, eles já eram homens, já era governador do Egito, né? E Deus faz isso, Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Com certeza não era o que Deus queria, que José fosse para o Egito daquela maneira, mas Deus usou o mal para o bem, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tornou o mal em bem. E quando José encontra eles novamente, que eles vão comprar comida lá no Egito, José faz, tipo assim, talvez até, não sei se ele pensou em vingança, mas talvez em justiça. E ele arquiteta ali um plano, talvez sempre pedindo a direção de Deus, né? E arquiteta ali um plano para segurar os irmãos, né? E primeiro segura Simeão, talvez Simeão tenha sido até o que, não sei, pensou em vender ele para o Egito junto com Judá, né? Porque diz que Judá parece que pensou em vender ele para os ismaelitas, né? Não sei, eu sei que ele segura Simeão e eles vão embora, os outros irmãos, né? E nesse tempo, o Simeão fica meses ali preso, né? Até a comida acabar e eles voltarem de novo. Então, o Simeão deve ter pensado muito sobre o que ele fez, né? Com respeito a José. E daí os irmãos acabam lá a comida e Jacó tem que liberar Benjamim, né? Senão iam todos morrer de fome, para eles voltarem e trazerem a comida. Então Jacó libera Benjamim e eles vêm, e daí até quando José encobrir Benjamim, sai em silêncio e chora, porque ficou emocionado, né? De ter visto o irmão. E daí faz aquela provinha ali do copo, para ver se eles vão realmente se dar pelo irmão, né? Se entregar pelo irmão, se eles têm agora um amor ao irmão, têm uma consciência, se eles realmente mudaram, né? Deus prova, José prova eles para ver se realmente eles mudaram, né? E eles mudaram, né? Tanto é que eles ali querem ficar no lugar de Benjamim, né? Judá fala, né? Então, até que José pega e conta quem ele é, né? E se revela para eles. Então, a Bíblia é feita para nós, mas a Bíblia é uma história sobre nós, não é?
Então a gente sempre quer ser José, né? Que é maltratado, tá, injustiçado, tá, e daí daqui a pouco se torna o governador do Egito. Mas nós não somos só José aqui, nós somos Jacó. Muitas vezes a gente favorece mais um do que o outro, tem empatia por mais a pessoa que amamos do que pela outra. E isso traz consequências, né? Porque Deus fala, ame até os seus inimigos, não só os amigos, amar todos, né? E às vezes também nós somos José no começo ali, imaturos, não filtramos o que falamos e temos que ter sabedoria para não falar demais, né? Saber o que falamos, saber o que contamos e para quem contamos. Nós também somos Rubem, né? Que Rubem fala ali para Jacó, não, eu vou levar Benjamim e se eu não voltar, você mata meus 2 filhos. Fala bem assim para Jacó. De uma maneira meio inconsequente, né? Porque Jacó ia matar seus netos, não ia, né? E também quando José é vendido, Rubem fala, não façam isso, mas não age, né? Só fala. Então, às vezes a gente é aquele cristão que fala e não faz nada, né? E acaba concordando com o erro, né? Porque a gente se omite, né? Não age, só fala e não age. Então, às vezes somos Rubem também e podemos ser Judá também, que muda, né? Há uma transformação. Judá foi o que falou para vender, mas depois ele muda. E que a gente vê uma mudança de Judá se colocando no lugar de Benjamim, é isso, né? Que ele fala. Ele quer se colocar no lugar de Benjamim. Isso, ele fala assim, por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. Então, Judá quer se colocar no lugar de Benjamim, né? Então, vemos uma mudança aqui de Judá. Então, nós somos também Judá, porque no começo somos maus, tudo, daí havia uma mudança e, né, Deus muda a gente. Então, somos todos, cada um deles, né? Numa fase da nossa vida, a gente é algum deles aqui. Mas o que importa é que o amor vence. José perdoa todos e eles podem viver ali sustentados por José, né? Até a calamidade passar. E Jacó também já está transformado, porque a Bíblia não fala o que aconteceu quando ele soube de José, mas o que ele fala é basta, o que importa é que meu filho José está vivo. Então ele com certeza deve ter perdoado os filhos, porque também ele deve ter pensado tudo o que ele estava fazendo, preferindo os filhos, né, preferindo José, e depois repetindo o padrão ali do pecado, preferindo Benjamim, e tudo isso deve ter tocado o coração dele, né? Então a gente aprender com os nossos erros, né? Porque precisava ter passado por tudo isso? Não, né? Mas começou tudo errado. E assim a nossa vida, né? Tem muitos e muitos pecados que não precisava a gente passar, né? E a gente acaba pensando porque a gente não tem sabedoria, né? Não ora a Deus, não pede direção para Deus, vai agindo tudo por impulsividade, vai agindo sem sabedoria, não vai consertando as coisas que estão erradas no meio do caminho. Jacó poderia ter se consertado, ter amado os filhos igual, ter amado as mulheres igual. Então tudo traz consequência, né? Os atos de agora trazem consequência amanhã. Às vezes a gente fala, não sei porque eu tô passando por isso. Olha lá atrás que você vai saber por que você está passando por tudo isso. Mas a gente pode pedir perdão e começar de novo. Claro que tem as consequências, né? Mas vamos tentar não errar daqui pra frente, tentar pedir direção de Deus
tentar caminhar com Deus, fazer a coisa certa. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus, né, vai dar tudo certo. E a reflexão é que Deus muda o homem, né? Deus muda a vida da gente, faz a gente confiar em Deus, crer em Deus. Deus mudou a vida de José, transformou a vida de José. Deus transformou a vida de Jacó, Deus transformou a vida de Judá. Cada um deles, né? Deus transformou. E que não precisemos passar por toda essa dor, todo esse sofrimento para deixarmos sermos transformados por Deus, né? Que possamos já agora reconhecer e ver onde a gente está errando, se a gente está favorecendo mais um do que o outro, se a gente está dando amor mais para um do que o outro, se a gente não está tendo sabedoria para falar, se a gente está criando rivalidade, criando ciúme. O que a gente está fazendo de errado na nossa vida que pode melhorar agora? A gente está querendo se vingar, está querendo agir com as próprias mãos, está pedindo direção de Deus como José. José com certeza pediu direção de Deus, né? Não foi agindo de qualquer maneira, que foi tudo ali bem planejado, né? Então, com certeza tem direção de Deus ali, né? Então, a gente tem que saber o que fazer e como fazer, pedindo tudo direção para Deus, não agindo de qualquer maneira, não agindo de qualquer jeito, porque tudo traz consequências, né? Esses homens ali, no começo, agiram de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E a gente tem um Deus que nos governa, Pai. Tem um Pai a quem nós podemos recorrer. A gente tem um amigo a quem a gente pode pedir conselhos, né? Então, que a gente busque a Deus, né? Para saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, como a gente tem que se portar, como a gente tem que falar, que tudo a gente tem essa dependência de Deus, né? Que a gente dependa de Deus em todas as situações. Que sejamos dependentes de Deus. E é isso.